Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Então, bora fazer mais uma abertura hoje? Já fiz 90, agora a gente vai assim, sossegado. Então, vamos seguir por uma abertura, mas antes disso, como eu tenho feito, eu tenho realmente trazido sempre um pedacinho daqui, um livro de lá. Às vezes é controvertido, e isso é bom. Por quê? Porque ser tarotista, cartomante ou tarólogo, na minha opinião, é crescer com a ferramenta que você mesmo trouxe para você. Então, ficar sentado em cima da mesmice em tempo integral, eu realmente tenho uma crítica, um tom de crítica nisso que eu estou dizendo. Não se acomoda, não. Não acha que porque você leu apenas um livro e está dominando agora, pilotando bem aquele baralho, ou aquele outro baralho, ou aquele outro baralho, blá, 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 que você, tipo assim, sou dono do conhecimento do tarô. Não, eu não sou. Então, assim, mesmo estando pilotando essa conversa há 40 anos, porque eu estou fechando isso ano que vem, né? Definitivamente eu nunca consegui não ler e não aprender e não descobrir algo a mais sobre um arcano, uma abertura, um olhar de um autor, o olhar do outro autor, o olhar de um baralho de um certo tempo, do baralho para outro tempo, o baralho lá na Europa, para o baralho do Brasil, para o baralho lá nos Estados Unidos. Então, assim, tem bastante coisa para ir permeando o conhecimento de um tarotista, de verdade. E aí eu sou super afim de que você vá fazendo assim a sua parte, né? Pega aí um pedacinho daqui, outro de lá, anota, junta, copia, Ctrl C, Ctrl V, dá um jeito, pô. E vamos lá. Aqui tem uma fala da Raquel Pola, que todo mundo gosta tanto, gosto também. Ela é uma autora de 1980. Então, veja, ela já teve o livro dela reeditado inúmeras vezes, mas é um conhecimento cultural e histórico, em tempo de cultura de 1980. Então, às vezes, em algumas falas dela tem sentido e outras já perderam um pouco, né? Já estão um pouco envelhecidas, tipo eu. A gente envelhece. Então, definitivamente, algumas palavras, alguns exemplos dessa turma mais antiga, definitivamente é uma coisa. Mas ela coloca algo, um título, dentro do livro dela, dos 78 graus de sabedoria, que a gente discute muito, que se chama adivinhação. Uau! Vamos lá. Atualmente, a maioria das pessoas vê o tarô como um instrumento para ler a sorte ou para a adivinhação. Isso é uma verdade. Na década de 80, 90, o tarô era tido, acho que absolutamente quase só para isso. Bastante desqualificado, na minha opinião, para tudo aquilo que ele vai agregar nos últimos, 20 anos sobre a maneira, e vai se transformar em outra coisa. Não, não exatamente em outra coisa, em mais alguma coisa. Isso que eu também queria colocar não é ou, é e. O tarot tem a grande habilidade, a flexibilidade, a elasticidade de ir se juntando àquilo que a humanidade vai agregando a ele. É bem bom isso, bem bacana. Curiosamente, temos menos conhecimento histórico sobre esse aspecto das cartas do que sobre qualquer outro. Verdade. O povo que dizem que fazia adivinhação, esse povo não escreveu. Esse povo maravilhoso de 80 para antes, se a gente pensar, num primeiro momento da era medieval, principalmente eram mulheres que faziam isso. É uma teoria, tá? E por conta disso, também era uma prática de imagem e de fala. Não era uma prática de escrever. Ninguém fazia diário de bordo. Ninguém tinha esse olhar reflexivo. Era uma coisa daquele momento, daquele instante, e ai, põe as cartas aí para mim, eu tô agoniada, eu tô angustiada, conta para mim. Então, era uma coisa de contar, é uma prática oral, na minha opinião, até hoje, com muito poucos que realmente sentaram, sabe, deram um tempo da sua vida, depois de praticar bastante com o próprio baralho, e resolveram refletir e deixar um legado lindo, maravilhoso em livros. Isso é bem mais novo. E, na verdade, a gente tem que agradecer o senhor Eteila, de verdade, porque é o primeiro cara que começa a escrever de verdade sobre o tarô, creio eu.
E se eu não estou cometendo uma blasfêmia, né? Porque nem tudo a gente sabe dessa temporada mais antiga, então você fica em cima do que a literatura te traz. E aí ela coloca mais uma coisa. Tem poucas referências históricas, ela também vai trazer, bom, talvez tenham sido os ciganos, não, talvez tenham sido os árabes, não, talvez alguém tenha passado daqui para lá, de lá para cá. O importante é que tem uma hora que se fala também que os ciganos, então tem aquela coisa dos ciganos passaram pelo Egito, que trouxeram para a Europa, e aí dessa Europa veio direto para a Espanha, que basicamente é onde a gente tem ainda reminiscências de cartas velhas. Mas a gente não tem de verdade assim de onde vieram, quem é que estava usando, quem é que fez. Algumas a gente não tem certeza. A maior parte que se tem certeza está em berço italiano, bem da Itália, e depois o berço francês. Então a gente tem dois pontos. Gozado é que a Espanha vai produzir baralho, sim, mas aí não é o baralho de tarô, é o baralho de jogo. E a gente tem que também falar uma coisa importante, gente. O baralho de jogo, sabe? O de 7,5, 21, poker. Esse cara é mais velho. Os trunfos vão aparecer pela primeira vez, com certeza, lá no primeiros baralhos, 1392, possivelmente, ainda na época nobilial, com ouros e destaques. Então, vamos prestar atenção nisso, que eu acho bem importante, porque esse papel, inclusive, do aleatório, e que depois vem o livro da sincronicidade do Jung, o do que é aleatório com os campos de informação do tipo morfogenético, ou também dos campos de informação tipo quântico, e aí a gente começa a ter um jeito de pensar, uma forma de imaginar a natureza energética vibracional diferente nos últimos 40 anos. A gente foi agregando algumas verdades em cima de teorias que também são verdadeiras, que ela não participou muito, não, né? Ela vai participar no fim quase da vida. E isso eu acho bem legal. Então, também quando a gente abre, então fica aqui minha dica, quando a gente abre um autor, a gente está conversando às vezes com uma pessoa de que século, de que temporada, que nem abriu o livro do Papus, né? Que alguns dizem que é Papu, então, é da era medieval. Ele escreve tudo hermético, tudo fechadinho. Levi também. Então, e aí? Como é que faz para interpretar? Seja feliz, não é? Você vai lá e vai tentando, e tenta de novo. E aí eu fico com a Regina de Moraes, que a gente já leu o Papa e hoje a gente tem que falar de amor. A gente tem que falar de namorados, de sucesso. Trouxe uma abertura muito legal, que é para falar de sucesso. Então, vamos elaborar o sucesso da vida? Vamos olhar a vida pelo lado bom? Vamos lá. Enamorados da visão contemporânea dos Salmos. Dá-me a inspiração necessária para agir com acerto em meu caminho, que eu me inspire na riqueza das tuas palavras e nas possibilidades reais da minha vida, que eu busque sempre a minha intuição no momento das grandes decisões, que eu aprenda a ouvir a voz interior e ouse, sem medos, sem olhar para trás, confiando sempre que é o melhor caminho. Mas antes de tudo, que eu me livre do jugo das escolhas pessoais, pois se a mim cabem as escolhas que decidirão a minha vida, que estas reflitam sempre a união dos opostos e a aliança com Deus, com a divindade, com o todo, com algo maior. Né? É lindo a inspiração que ela teve para cada um deles, pensando que nos enamorados ela já dá esse tom. Né? Regina de Moraes é outra autora da década de. Peraí, vamos lá. Daqui para frente eu vou contextualizar para vocês. Por quê? Porque é tudo gente velha, gente. Livro assim. Mas só que foram 92, tá? Só para vocês perceberem, olha, que de 1980, a primeira versão do livro da Pollack, 1992, 12 anos depois, a gente tem os tarôs e os salmos da Regina Moraes. Né? A Regina Moraes é uma autora brasileira e a Pollack é uma autora americana, que vai ser traduzido pela Pensamento. Beleza? Isso também faz diferença? Faz. Faz sim, senhores, porque, por exemplo, eu estou numa conversa lá no Quatro Estações com uma aluna, eu tenho o livro em inglês, ele tem 207 folhas. O livro em português traduzido virou 480, 408. Ele dobra de tamanho. Não vamos esquecer que na hora de traduzir, o português precisa de mais palavras para se expressar,
enquanto que o inglês sempre é sucinto no seu jeito de se expressar com menos palavras. Tem mais subentendidos. Viu? Então vamos seguir para minha aberturinha, mas olha, antes da gente seguir, você pode dar aquele joinha aí embaixo. Você faz favor, isso, aquele favor assim, vamos lá, com fé. Então, além disso, se inscreve no canal, mas mais do que isso, compartilha. Compartilhando esse vídeo, você me ajuda a mostrar para o YouTube que tem interesse, que é bacana, que vale a pena. E se você quiser estar comigo pertinho, além do que ter ou participar dos sorteios das aberturas do 365, que vai longe, cabe bastante gente. Então, definitivamente tem o link aqui embaixo, tem o link no topo do meu YouTube, vai lá e entra para o grupo do WhatsApp, 365 Aberturas de Tarô no grupo do WhatsApp. Você já rapidinho entra, já se inscreve, faz parte, aguarda o sorteio e tem algo muito legal acontecendo nesse grupo, que é, primeiro, todo mundo junto e separado, mas todo mundo diferente junto, todo mundo falando de tarô, perguntando ou fazendo as suas próprias revelações com relação ao tarô. Então, todo mundo gosta de tarô, quer sentar com um povo que gosta de tarô, senta lá, né? Gosta de falar de carta, gosta de falar de jogo. Então, vamos lá, de jogada de tarô, né? Jogada de tarô, beleza? Então a gente segue por mais uma abertura e por mais uma semana, semana 14 do 365, abertura de tarô comigo, Fernanda Vidigal. Então vamos lá. A gente vai estar agora com uma semana super caliente, super legal, né? Cheia de novidades. Semana 14 traz a abertura 91, que é hoje, né? Do famoso Dia da Mentira. Ah, não trouxe isso, não, que já está perdendo uso. Hoje é a energia do sucesso. Vamos trabalhar sucesso com 15 cartas. 92, dia 2 de abril. Bem me quer, mal me quer, 9 cartas. 93, no dia 3 de abril. Cruz Celta plus. É uma que a autora dá um plus nessa cruz. 14 cartas. Na leitura 94, no dia 4 de abril, a gente tem a Cruz Solar, uma variação da Cruz Celta, 10 cartas. Essas duas já sorteadas, já temos duas queridas pessoas para essas jogadas na entrada dessa semana 14. Na semana 15, a gente começa com 3 pessoas. Eu vou aumentar isso. Talvez tenha uma hora onde a gente tenha que fazer todo dia sorteio. Olha que lindeza. Então, lá, 95, 5 de abril, Cruz de Paris. Estou trazendo um trabalho muito específico dele, muito lindo. 96, 6 de abril, Projeto na Roda. 8, com mais duas cartinhas, aquelas que eu gosto de dar de lambuja, vão dar 10 cartas. E a última, para a gente fechar esse bloco da semana 14, da Temperança. Vocês pensam que eu não pensei que cada semana tinha um dono? Tem, olha, ainda não fechei os 22, vejam vocês. Então, assim, 14, né? A gente tem na semana 14 da Temperança para fechar a leitura do dia 7 de abril, estar. 16 cartas. É uma abertura assim quase monumental, linda e muito legal. Muito bem, todo mundo pronto aí? Então vamos pilotar. Abertura 91, estamos aqui então para olhar a energia do sucesso. Você acha que você tem sucesso? Então, você quer melhorar seu sucesso? Bora olhar para isso? Então, vamos falar um pouco de sucesso. Há uma energia investida e um sucesso desejado sempre na vida da gente. Tá, essa é uma abertura que pode ser usada para qualquer projeto ou objetivo que se deseja alcançar. Então, vamos lembrar que as aberturas que eu tenho trazido, elas não são uma obrigação de ficar nesse tema. As perguntas e o tema podem ser adaptados para uma querência ou necessidade que você está aí, né? Só faça as devidas adequações para não perder a abertura. Outra pergunta que me fizeram, deixa eu me tirar daqui e acho uma pergunta válida. A outra pergunta que me fizeram, ai, Fernanda, eu não faço essa apresentação, esse layout todo, com essas imagens, isso é triângulo, isso é quadrado, isso é montinho, eu faço tudo na linha.
É um jeito de você trabalhar e tá tudo certo, desde que você também respeite as perguntas e as questões. Eu falo que o layout da abertura é mais um item para te ajudar a memorizar uma abertura em específico, em especial, e por isso mesmo as suas posições e localizações. Mas se você tem uma linguagem com a linha, faça a linha, né? Tem uma linguagem com a cruz, faz de cruz. Então, também vai ter essa liberdade autoral para todo e qualquer tarotista, né? Não tem uma obrigação. Mas a gente tem bastante literatura já, né, de spreads, de aberturas de jogadas de layouts. Então, por que não, de repente, eu dar uma incrementada na minha mesa? Isso pode suscitar no olhar do meu querente, cliente, paciente, de ele olhar, nossa, ela está fazendo um negócio diferente hoje. O que será que é isso, não é? Então, assim, tudo sempre ativa na mente a curiosidade e o estamos aqui prestando atenção. Esse que é o legal. Muito bem. Energia do sucesso. Já se perguntou aí se você tem sucesso na tua vida? Você anda com sucesso, muito sucesso, médio sucesso, pouco sucesso? Como é que tá teu sucesso? Então, assim, é uma abertura meio que aberta de três em três. Vocês podem observar que o autor quis colocar três cartas para cada tipo assunto. Então, nas cartas um, 2, 3, que são as primeiras, deixa eu colocar aqui meu mostradorzinho, olha lá. O primeiro trio, né? Um, dois, três. É uma linha do tempo. Meio que o típico sim e não básico, de começo, meio e fim básico. Então, eu estou olhando um tema, eu quero ter sucesso em tal coisa. Eu acho que eu estou com sucesso em tal coisa. Como é que está o meu sucesso em tal coisa? São as perguntas que eu posso estar fazendo ou variando. E eu vou ter de cara três cartas aqui ao centro, me contando um pouco desse sim ou não, começo, meio e fim, né? Vem da onde, tá onde, vai para onde. Então, eu vou olhar a turma linha do tempo nas primeiras três cartas. Nas cartas 4, 5 e 6, obstáculos e atrasos. Então, ó, a turma à esquerda está mostrando o que é trash, olha, tá no meio do caminho, tá travancando, tá atrapalhando. Pensa que aqui você pode inverter todo mundo, pode colocar essas três cartas invertidas e pode procurar o significado da carta que cair na posição 4, na posição 5 e na posição 6, lá no teu livrinho, na posição invertida. Por quê? Porque é a turma do negativo do lado de cá. Nas cartas 7, 8 e 9, a gente tem os aspectos favoráveis e aceleradores. Então, assim, aqui é a turma que ajuda, aqui é a turma que atrapalha. 4, 5 e 6 invertidas, 7, 8 e 9, assim, não só na sua posição correta, como no seu melhor, no melhor que você puder tirar de cada um desses arcanos, mesmo que apareçam os arcanos controversos. Cartas 7, 8 e 9, então, já foram, e a gente vai para os dois bloquinhos finais. No primeiro bloquinho é um triângulo, e nesse triângulo, de novo, a gente tem a tríade como no centro. Percebem que são todos triângulos? É tudo de três. E a carta 10, 11 e 12 é para melhor sucesso, é onde eu tenho que tentar, o que eu posso apostar, o que eu posso usar. É a turma do acolhe, do vamos por aqui que é melhor, esse caminho é melhor. E o segundo caminho é justamente as cartas 13, 14 e 15, para melhor sucesso. Então, para eu conseguir o sucesso, para eu continuar no sucesso, para eu ter sucesso, evita, abandona e esquece, porque não vai te ajudar. Né? Então, assim, é o conselho do que você incrementa, tenta, acolhe, faz fazer, 10, 11, 12, e o outro lado da fita do tipo, olha, o que você tem que abandonar, evitar, sai fora, porque não vai ajudar aonde você está olhando. Combinado? Todo mundo anotou aí com calma, ali até com calma, para dar tempo de todo mundo anotar, principalmente os significadores de cada trio. Claro que poderiam ser movimentados diferente, mas estava nessa posição, mantive, né? A autora trouxe, por que não? A gente mantém, mas você pode fazer as suas variações para juntar os grupinhos de três. Pode ser um monte de bloquinho de três,
Não é, olha, um bloquinho de três para cá, um bloquinho de três para cá, um bloquinho de três no meio, né? Dois embaixo, tá tudo certo. Quando a gente tem tanta carta assim na conversa, são 15 cartas, é claro que eu vou usar, já que a autora também é do tipo baralho americano, eu vou estar usando o método americano, eu vou estar usando os arcanos todos misturados, 78 cartas. Né? Porque aí você tem, inclusive, mais possibilidades de olhar o que, que é enfático, o que, que é importante do que não é. Bora seguir lá para a mesa comigo? Acho que já deu para todo mundo anotar. Então vamos seguir? Muito bem, gente. Boa. Vamos chegar aqui na mesa. Vamos ver se eu consigo colocar a mesa. Pronto. Chegamos na mesa e aí a gente vai fazer essa jogada que é um pouco maior, do tipo, ah, tem muita carta, tal. É, mas ela não é tão complicada assim. Sim, a gente vai treinando, umas mais complexas, né? Se bem que não são, são só com mais carta. Então, talvez você se sinta segura lá trabalhando devagarzinho com mais carta. Algumas pessoas se sentem inseguras trabalhando com mais carta, mas é assim que a vida é, né? A vida no tarô é você ir se dando novos desafios, novas, vamos olhar para isso, dou conta, basta ter aqui um livrinho, alguém do lado para me ajudar e a gente vai fazendo. Então, aqui, ó, cartas todas misturadas, 78. Fê, em que momento você poderia estar fazendo? Não fiz ainda, né? Uma abertura com tudo misturado do Marselha? Posso estar fazendo. Realmente posso. Às vezes eu penso quando eu tô com a coisa na mão, né? Mas não tô com ela totalmente na mão. Tô com um pequenininho que já tá todo meio separado. Iria demorar muito para embaralhar. Então, tá, vamos combinar que eu vou trazer outras futuramente, né, para fazer esse mesmo modelo com o Marselha, já que ele não tá tão na moda e no uso. Então, muitas vezes as pessoas que têm o Marselha ficam um pouco, apavoradas, tal, de usarem alguém que não tem imagem nos menores, mas tem dicas simples e boas nos menores e que pode ser bem sossegado de trabalhar, tá? Nesse momento, como a autora é americana, abertura americana, tudo americano, o método vai no americano, no baralho americano, vai tudo assim, né? US Games e companhia. Vai desse jeitão, gente. Boa. Olha, então tá. Eu quero falar do meu sucesso, né, como tarotista. Quero falar um pouco disso mesmo. Não quero ir muito além, porque eu acho que esse é o meu melhor lugar para olhar o sucesso ou até o fracasso, mas eu quero olhar o sucesso e o que eu posso ter como ajuda para atingir mais sucesso, para estar sempre trabalhando bem, conseguindo bons resultados e tudo o mais. Então, as primeiras três cartas. Se eu tiver um momento de grande embaralhamento, onde eu acho que eu embaralhei bastante e tal, eu posso fazer o que muitas vezes é feito. Eu vou aqui por cima e vou pá, 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 pá. Mas eu também posso pedir para o meu cliente que está online para ele ir me dando números, números que ele gosta, e eu vou tirando esses números de dentro de parte de deck, assim, eu vou fazer uma demonstração, né? Então, assim, eu posso partir de que eu tenho três deckzinhos, eu cortei em três, e eu quero tirar desse primeiro aqui, né? A primeira carta, a segunda e a terceira. Então, essa pessoa pode dizer para mim: olha, eu quero quatro. Então, um, dois, três, quatro, perdão. Eu quero oito, quatro, cinco, seis, sete, oito e 20. Será que tem 20? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, não é que tinham 20? Então, tá, abri um primeiro núcleo dali. E agora eu já até sei que ali ficaram 20. Ó, do segundo, quem você escolhe? Me dá mais três números. A pessoa pode até repetir, não, eu quero o número 4, tá bom? Eu quero o número 8, tá? 4, 5, 6, 7, 8. E eu quero o número 20. 8, 9, 10. Olha, é a última. Perfeito. Então, fiz a primeira movimentação aqui dessa forma. E já te dando uma dica, né? É apenas um jeito de fazer que pode ser interessante, porque você mantém
o teu querente, o teu, né, ligado em você, ligado na jogada, olhando para a mesa, se der para olhar para a mesa, ou se sentindo participativo, o que é sempre muito legal. Aí eu tenho agora o terceiro bloquinho, as cartas 7, 8 e 9, né? Os aspectos, então, favoráveis, já tirei as pedreiras, agora eu vou para os favoráveis. Aí a pessoa diz: ah, favorável, eu prefiro então 1, 2, 3, 4, 5, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Pronto. Mais uma escolha para a aba de cá. Agora, voltando por essa aba que tem até mais, né? Eu quero olhar para quem? Qual dos bloquinhos você escolhe? Número um, número dois ou número três, para falar justamente o que eu tenho que acolher e tentar, né? O caminho positivo da estrada. Aí a pessoa diz: bloquinho dois, tá bom, bloquinho dois, me dá três números de novo. Quantas você tem? 19. Tá bom, de 1 a 19 eu quero a 1. Eu quero a 7 e eu quero a 17. Pronto, já coloquei aqui. Agora, para fechar o lado, né, difícil aqui, o que eu tenho que abandonar, vou pegar o bloco grande, bloco 3, e aí a carta 13 é a oitava, então 3, 6, 7, 8. Aí depois a pessoa fala, e depois eu quero a 22, então 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E quer saber? Eu quero a última, tá? Beleza. Pronto, e ficamos com a última. O que aconteceu aqui? Cartas na mesa. Tá resolvido esse assunto. Ai, Fernanda, ainda tem bastante carta, né? Se ela quiser um conselho final, pode ser? Pode. Então, a gente sempre pode estar pedindo um conselho final. Vamos lá. Começa por aqui? Claro que não, essas são as pedreiras. Eu vou começar pela linha do tempo. Então a gente começa pela carta um, pela carta 2 e pela carta 3, falando de sucesso. Olha que legal, gostei disso. Falando um pouco, né, do rei de paus, para aquilo que é o passado que chega para cá, me contando que toda energia de direção, de vontade, de destemor, de competência, de enfrentamento, né, foi usada até aqui. Então, o Rei de Paus se posicionou e trouxe para minha linha de sucesso um posicionamento meio do tipo: nós vamos vencer essa luta. Então, se veste aí que nós vamos. Inclusive, olhando para o passado, né? Como quem diz, inclusive enfrentando tudo aquilo que já foi e dizendo: vamos olhar para isso com cautela, com força, com energia, né? Dinâmica do fogo, maravilha. O que eu tenho no momento? No momento, no meu sucesso, eu tenho o Rei de Espadas me ajudando a estar trabalhando principalmente as questões de ideia, de mente, de conversa, de comunicação, meios de comunicação, literatura, né? Então, está me fazendo realmente revisitar tudo aquilo que eu possa achar que sei e ir atrás de tudo aquilo que de repente eu acho que eu não sei. Né? Então, estudar, usar a mente, usar principalmente a frieza e o olhar arguto de quem está procurando um caminho, ou procurando uma direção, também olhando leis, olhando aquilo que é certo, aquilo que é errado, e maravilha, tem uma energia muito boa, são reis. Quando a gente tem rei numa jogada, é o topo daqueles dois elementos. A gente está falando de muita capacidade, né? Então, para o meu sucesso, eu estou usando toda a minha muito capacidade do meu rei de paus e do meu rei de espadas. Eu estou usando o máximo que eu tenho de coragem e destemor e vontade, e o máximo que eu tenho de intelectualidade, brilhantismo intelectual e também de conhecimento. Junto com um arcano super auspicioso, né? Gratidão aí, porque é lindo ver o mundo
falando de um futuro que está aberto, que graças a essas duas energias dos dois reis, eu abro as portas das possibilidades do sucesso, né, com muita abertura nos quatro cantos, nos quatro modos. Eu vou conseguir realmente completar minha jornada de sucesso, possivelmente com sucesso. Olha que bacana. Isso é legal, eu gosto. Vamos olhar o ruim, gente, os obstáculos, os atrasos, né? Vamos olhar para isso. Primeiro obstáculo, o As de Espadas. Então, o primeiro obstáculo está no mundo das ideias, da linguagem e da comunicação. Como encontrar a melhor linguagem, a melhor apresentação, o melhor método, a melhor cabeça para fazer o trabalho ser bem sucedido. Como ir refinando isso, que é o AIS, é sempre começando. Então, como é que eu posso estar sempre começando, com a ideia de que eu estou começando de novo, mais uma vez, vamos lá, rever de novo, e por aí vai. Outra pedra no caminho, então veja, elas podem ficar no negativo, que eu não desista, né, de começar de novo, que eu não ache que eu já sei tudo, que eu também faça esse é o as, voltando para o as, porque eu lembrei que eu tenho que falar como invertidas, né? Então, um as negativo é não usar a cabeça, não usou a cachola, o corpo padece. Então, que eu use, né? Porque o maior obstáculo é não usar. O maior outro obstáculo é o 5 de espadas, que já é uma carta negativa por natureza, tanto no Marselha quanto no Rider. Ele sempre fala olha, não tenta lida com o conhecimento e também lida com o desconhecimento. Lida com aquilo que todo mundo acha que sabe e lida com aquilo que todo mundo já sabe que não sabe. Então, não adianta querer. O 5 de espadas fala muito, né, do caos no estado da comunicação, ou do não comunicar corretamente, ou de certa forma de tornar o outro, tipo, já ganhei a história, mas eu ainda quero espezinhar ou cutucar, e coisas assim, né? Cuidado com o mau serviço mental. E ela já veio até invertida também. A rainha de paus vem como um obstáculo. Eu acho bem interessante que onde o rei é puramente yang e por isso mesmo assertivo e direto, a rainha é sempre yin, sempre com jeitinhos ou com envolvimentos emocionais nos processos. Então, eu vejo ela aqui como um grande alerta para que eu tome cuidado com a minha vontade misturada com um quê emocional, porque isso pode atrapalhar o meu sucesso. Então, que eu mantenha a vontade, o destemor, né, a coragem toda do paus, mas sem entrar nas coisas afetivas, emocionais ou meio deprimidas, porque estou olhando o negativo dela, da rainha invertida, tá? Então, aqui é a minha turminha invertida. Eu vou até deixar para vocês entenderem um pouco como a gente, ao estudar os livros que falam de cartas direitas e cartas invertidas, e como eu costumo ensinar, olha, a abertura te mostra onde você vai falar do negativo. Não adianta nem melhorar, porque ali já é um território para falar mal daquele arcano mesmo. Já mostra o que aquele arcano traz de erro, de complicado. Vai à luta. Agora a gente vai olhar a turminha do 789, justamente daquilo que é favorável, do que está ajudando, do que está sendo legal, né? Então vamos lá. Na 7, olha, está sendo muito útil eu ser capaz de abandonar algumas coisas para trás. Né? O 7 de espadas é quando você entende que algumas coisas a gente pode levar adiante e vai dar certo e funciona e é legal, e algumas coisas não. Então, deixar para trás algumas coisas, desapegar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, quando a gente está procurando um caminho de sucesso, faz parte. Ah, não, mas eu gosto só assim. Então, gostava muito assim, mas agora eu estou tirando esses dois itens, essas duas espadas, aí eu estou deixando elas para trás. Porque carregá-las todas vai me ferir, vai me complicar, vai me atrapalhar, né? Então, em alguns momentos, a gente tem que ser um pouco mais esperto, um pouco mais flexível, um pouco mais leve,
para poder seguir justamente a etapa do sucesso. O As de Taças, que eu mantenha o naipe das gentilezas, bom humor, afetividade, boas relações, sentimentos no seu melhor posicionamento, não só levando, né, e viva aqui grana quer para mim, como o Espírito Santo, como a Lotus, então tudo aquilo que é tido como sagrado e positivo, que eu mantenha porque faz parte da minha caminhada para com o sucesso. E mais do que isso, que eu saiba enfrentar que um dia termina, tem uma morte no meio e o outro vai nascer amanhã, né? Então, o arcano da morte é me lembrar sempre da transitoriedade de um dia para o outro, uma abertura aqui no 365 para o outro, né? Uma aula lá no Quatro Estações, da minha vida ter esse aspecto de solta, o que eu fiz hoje foi o melhor que eu pude, amanhã é outro dia, né? Famosa fala lá do vento levou. Então, tocar isso para frente. Bom, agora vamos olhar as duas estradas. O que a gente tem como estrada positiva e como estrada negativa? Além do que eu adoro lembrar do Arcano da Morte como aquele que fica atrás de você dizendo ándale, 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 los últimos serão os primeiros. Então, anda, né? No, tipo, não adianta ficar aí se martirizando. Anda, anda que tem muita coisa até realmente tudo acabar. Então, bora seguir. Na parte da 10, 11, 12 é o que é melhor para eu seguir, pode ser funcional, acolhe o meu sucesso, né? Posso tentar se eu não tentei ainda. O carro está pedindo para eu me movimentar mais, ter mais assertividade, um posicionamento mais forte, né? Mais a lá gladiador. Então, vamos dizer que a gente tem, a gente consegue, a gente dá conta. Vamos para assertividade, beleza. Aí, o sol, e tem o brilho. E o meu brilho é assim: ninguém brilha o meu brilho, ninguém brilha o seu brilho, cada um brilha o brilho que tem. Mas não deixar esse brilho na gaveta é o que é importante. Então, vamos brilhar o brilho, né? Do brilho do que eu quero como sucesso, com honestidade, com verdade, com clareza, deixando claro, né? Mostrando as coisas bem do sol. E olha que coisa, me utilizar do 9 de espadas. Então, que eu acolha a minha mente atormentada com milhões de temas e questões, sim, porque isso acaba trazendo mais criatividade, mais brainstorming, apesar de muito difícil de lidar. Então, 9 de espadas, no lado positivo, é quando você perde o sono, porque você está lá juntando cartinha, vendo aquele livro, então você não consegue dormir, né? Você dorme pilhado, acorda pilhado. Então, isso que eu continue por aí, né? Devemos continuar, apesar desse posicionamento das mãos atadas ou do quando a gente se sente limitado. Então, que eu invada as minhas limitações, que eu vá além delas. Aqui é uma discussão entre a mente que mente e a minha mente consciente. Nós vamos encarar o processo. Para chegar no sucesso, nós vamos ter que encarar o processo. Vamos lá. Agora, para o melhor sucesso, assim, o que eu tenho que evitar e meio que abandonar? Não sei se eu vou gostar ou não, mas a gente vai olhar. Esse é o ponto. Outro ponto que eu acho uma dica importante, né? Uma abertura sempre traz uns tapas na cara, gente. Às vezes é de pelique, às vezes não é. O que não serve é olhar para o tapa na cara e dizer assim, te ignoro. Pô, você abriu, né? Você abriu o oráculo, tem um pouco de respeito pelo seu próprio tempo. Dá uma olhada, lê. A carta que te incomodar muito, talvez deixe aberta, dá uma namorada nela, lê um pouco mais com um autor, dois autores, né? Por que ela te incomodou tanto? Legal quando uma carta incomoda, ela está contando alguma coisa que eu não estou afim de ver e o meu inconsciente está denunciando. Então dá uma olhadinha. Vamos lá. Primeira questão que eu tenho que abandonar: a paz, o sossego, o equilíbrio e a temperança. Adorei. Não tem como não rir, gente, né? Definitivamente eu tenho que abandonar o sossego, eu tenho que abandonar a paz, eu tenho que abandonar o equilíbrio, eu tenho que abandonar, tenho que sair da zona de conforto mesmo. Devo evitar ficar em zonas de conforto ou em zonas de mesmice ou em zonas de preguiça da dona temperança. Muito bem. 14, vamos lá.
Outra coisa que eu tenho que evitar é embates ou combates desnecessários, enfrentamentos que só se perde tempo. Eu sempre, quando eu tiro essa carta, impressionante, eu sempre vou para a história do Robin Hood e vou para aquele pedaço da história do Robin, aonde Freytuck enfrenta os inimigos ou o primeiro enfrentamento dele com um pedaço de pau. E como é que ele ganha de todo mundo apenas nessa luta? Mas o quanto também é desgastante, toma tempo, né? Por quê? Porque todo mundo estava revoltado com ele, porque ele era padre. Então, mas por que que a gente está discutindo isso, né? Então, debates, brigas, disputas, enfrentamentos podem ser uma grande perda de tempo se não estão levando a lugar nenhum, né? Então, que isso possa ser olhado, que eu olhe para esses sete paus e pense um pouco sobre isso. Talvez eu esteja debatendo algumas coisas ou achando que tem que enfrentar algumas coisas, e é perda de tempo, né? Então, que eu redefina um pouco tanto a temperança, quanto o sete de paus, quanto a minha querida grã sacerdotisa, ou né? Aqui, a gente pode dar vários nomes. Lembra que eu falei que a gente pode juntar todo mundo? Sim, ó, minha mesa é curtinha, né? A que eu tenho aqui para poder filmar, se eu pudesse abri-la mais, mas não dá. Então a gente pode fazer triozinhos. Posso deixar a linha do tempo ali no central e trazer os triozinhos. Ó, ficou mais legal. Ficou mais bonitinho de arrumar a mesa, assim. Gostei. Porque fechar com a sacerdotisa, né? Tipo, me abandone. Abandonar a temperança, abandonar a sacerdotisa e abandonar os sete paus. Então, abandonar a mesmice, a tranquilidade e o equilíbrio, abandonar os enfrentamentos, os contrapontos, ou vários movimentos que não levam a nada, ver que briga que eu estou brigando, porque se brigar por nada não está valendo, né? E abandonar a parte mais intuitiva, ou abandonar. Não, intuitiva e não. Porque, veja, a sacerdotisa é uma estudiosa. Então, significa também eu abandonar o meu grau de instrução, o grau daquilo tudo que sei, não me incomodar com isso, né? E poder falar com todos aqueles que chegarem a mim, poder falar todas as palavras que chegam a mim, né? Eu várias vezes, quando eu termino as aberturas, só aqui do 365, falo, ai, nossa, podia ter falado mais isso, mais aquilo, blá, 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 blá. Sim, poderia, mas tornaria muito, muito comprido, ou eu não estou fazendo uma leitura com essa intenção, estou fazendo uma leitura com a intenção de apresentação de spreads, de layouts, de ideias, de propostas de leitura. Então, a leitura é mais sucinta, e está tudo bem com isso, né? O lado muito, muito intelectualizado é que eu tenho que dar uma olhada e talvez abandonar esse lado meio lunar, que pode mudar de certos humores, abandonar o silêncio também em determinados momentos, porque silenciar nem sempre é o melhor, né? Então é isso. Ai, que leitura bonita, bacana. Eu gostei demais dela, né? Então, assim, o sucesso virá, né? Na linha do tempo tem algo bem bacana, um arcano maior na linha do tempo. Nos obstáculos, só tem menores. E os menores são mais voláteis. E eu não sei como colocar isso com outra palavra. É a diferença de eu limpar uma mesa com um pano com água e eu limpar uma mesa com um pano com álcool. Quando eu limpo com água, a água demora, dependendo da estação, do lugar e tal, ela demora para secar. Quando eu limpo com álcool, rapidamente ele volatiza e desaparece. Então, assim, a presença dos menores, para mim, a vida inteira, tem essa volaticidade. Os ases não são tão voláteis, eles são aqueles que imprimem um tom para a conversa. Aqui é um tom do mental, aqui é um tom do emocional, né? Do que gosto, do que amo fazer. Os arcanos maiores são grandes portas, são portas importantes, que a gente sempre destaca mais e pode conversar mais, pode meditar mais, pode colocar num tripézinho de pé, por exemplo, eu recolher agora, ó, o mundo, né, a morte, o carro, temperança e papisa. Eu posso colocar eles de pé para me servirem de guia nessa minha pergunta do sucesso para com a minha vida. Posso meditar com eles, posso ler mais sobre eles. Não é? Isso, aí o sol, como é que eu esqueci do sol? Esqueci do sol, né? Então, assim, querendo ou não, veio nas duas estradas,
É, ficou até empatado, né? Duas grandes e uma menor. E aqui em cima, na linha do tempo, uma grande que sempre conta pontos, né? Conta pontos importantes. Aqui eu vou ter que, de certa forma, me desapegar de algumas emoções, né? E lidar com as questões conforme elas vierem. Combinadíssimo, gente boa. Então, assim, lá vamos nós para a próxima etapa. Deixo vocês, então, vou deixar vocês, então, com o meu famoso um beijo, um queijo, um tarotê para você. A gente se vê amanhã, combinado? Valeu.